Bem-vindos ao podcast da Encounter with God Church. Estaremos ao vivo em breve. Thanks for joining Encounter with God Church's podcast. We will be live very soon. Gracias por conectarse en el podcast de Encounter with God Church. Estaremos en vivo pronto. Bem-vindos ao podcast da Encounter with God Church. Estaremos ao vivo em breve. Thanks for joining Encounter with God Church's podcast. We will be live very soon. Gracias por conectarse en el podcast de Encounter with God Church. Estaremos en vivo pronto. Bem-vindos ao podcast da Encounter with God Church. Estaremos ao vivo em breve. Thanks for joining Encounter with God Church's podcast. We will be live very soon. Gracias por conectarse en el podcast de Encounter with God Church. Estaremos en vivo pronto. Bem-vindos ao podcast da Encounter with God Church. Estaremos ao vivo em breve. Thanks for joining Encounter with God Church's podcast. We will be live very soon. Gracias por conectarse en el podcast de Encounter with God One, Church. two. Estaremos Test. en vivo pronto. Test. One, two. Test.
Aí, glória a Deus. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Como que vão os irmãos? Espero que todos estejam bem. Espero que minha voz também esteja bem audível. A paz do Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Em nome de Jesus. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Você vai aí entrando no conforto aí da sua casa. Hoje eu vou estar dando um estudo bíblico ali do livro de Salmos. Livro de Salmos de número 1. Salmos de número 1. Para você que gosta de Bíblia, seja mais do que bem-vindo. Você que quer aprender mais da palavra de Deus, seja edificado e aprenda mais da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Saúde a todos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sem mais delongas, quem está aí vai mandando o seu oi, a paz do Senhor, da onde você está assistindo. Compartilhe com os seus amigos, com os seus irmãos. Espero que a minha voz esteja bem audível. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, sem mais delongas, vamos iniciar então o estudo. O estudo de Salmos de número 1. Deus tem colocado em meu coração para começar esses estudos, fazendo live. Se você quiser, compartilhe no seu grupo de família, no seu Facebook, no seu Instagram. Estou um pouco gripado. Para quem não me conhece, eu sou o pastor da igreja aqui, como está escrito aqui atrás, pastor da igreja Assembly of God Encounter of God Church. Estamos localizados aqui nos Estados Unidos, Califórnia. Ali, se você mora aqui na Califórnia, vem nos visitar. Estamos localizados ali no 570 Appian Way. Você vai ver uma igreja com o nome Central Assembly. Nós estamos ali, os nossos cultos, nós locamos, né, este local. Nossos cultos são de sextas-feiras às 7h30 e de domingo às 6h30. Então vamos lá ao estudo de Salmos de número 1. Conforme eu vou dizendo, vai dizendo também você, se você houver alguma dúvida ao decorrer do estudo, diz aí, manda uma mensagem, né? É live, vamos nos comunicar um pouco um com o outro, não é? Então diz assim, Salmos de número 1. Bem-aventurado, ou, de uma melhor forma, feliz o homem, né? Em algumas outras traduções. O varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O livro de Salmos, ele vai ter ali 6 versículos, não é? Então, eu vou estar explicando alguns em versículos, outros de formas um pouco diferentes, mas espero que os irmãos compreendam no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
Então, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui neste verso de Salmo de número 1, já nos deixa bem claro que aqui nós temos 3 tipos de ensinamentos. E os 3 ensinamentos neste verso de número 1, o primeiro é: não ande segundo o conselho dos ímpios. Este é o primeiro ensinamento. O segundo: não segue os caminhos dos ímpios. E o terceiro: não se assente na mesa dos ímpios. E eu vou trazer aqui alguns exemplos sobre isto. Então vamos começar: não ande segundo o conselho dos ímpios. Vamos lá em Êxodo, no capítulo de número 32. Êxodo, capítulo de número 32, versículo de número 1. Êxodo 32, versículo de número 1, diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem não tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Creio que alguns já conhecem um pouco desta história. E Arão, ali sem ter o discernimento de que os ímpios estavam ali trazendo algo que era impuro, e ele acabou ouvindo a voz daquele povo ímpio e construiu o bezerro de ouro. Então, quando nós seguimos os conselhos dos ímpios, infelizmente acabamos fazendo coisas que não deveríamos fazer. Os ímpios, na verdade, eles estarão querendo falar algo para nós, algo que não é certo para ser feito diante de Deus, mas sem o conhecimento, sem o discernimento com o Espírito Santo. Porque Moisés estava lá no alto monte orando e conversando com o nosso Deus. E Arão, ele deveria estar ali cuidando daquele povo, pois era um povo rebelde, um povo difícil. E é nestes momentos que nós não podemos jamais ouvir opinião alheia, principalmente de pessoas que não são fiéis a Deus. Pois essas pessoas, na verdade, elas não querem o nosso bem. E, logicamente, eles nos aconselharão a fazer coisas que não deveríamos ter feito. Que, na verdade, estas pessoas que não querem o nosso bem, eles aconselham aquilo que eles mesmos também não fariam. Mas como é para os outros, como que é para derrubar, para ver a nossa destruição, eles vão e aconselham a nós. É por isso que aqui o salmista diz para que nós não seguimos os conselhos dos ímpios. Moisés sendo um servo do Senhor Jesus, trazendo ali as tábuas da lei, e um povo lá embaixo adorando a deuses. E é isto que o inimigo quer, que nós nos enganamos adorando ídolos, adorando outras coisas a não ser Deus. Sendo assim, nós seguindo os ímpios, seguindo os conselhos dos ímpios, logicamente será ali a nossa destruição. Já no segundo tópico, que diz: nem se detém no caminho dos pecadores. Vamos lá para Romanos, no capítulo de número 6, no versículo de número 32, Novo Testamento. Romanos de número 6, capítulo de número 6, versículo de número 32. E diz assim:
Pera aí, irmãos. Romanos, capítulo de número 6. Parece que hoje eu acordei pior. Ontem estávamos lá no culto, o culto foi uma bênção. O culto foi uma bênção, mas eu tava só na graça de Deus. Eu vou te falar, irmãos, não é fácil não. A gripe me pegou de uma forma terrível. Terrível. Mas Deus sabe de todas as coisas, não é? Então vamos continuando aqui. Eu estava falando de Romanos, não é? Não é versículo 32. Que Romanos, no capítulo 6, não tem versículo 32. E lá em Romanos, no capítulo 6, nós estamos falando aqui de não seguir os caminhos dos ímpios. Deixa eu abrir aqui de novo, porque as coisas fecharam aqui. Aí. No Romanos, no capítulo de número 6, nós podemos ir ali, ó, no versículo de número 23 do Romanos 6, e diz assim, ó, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Romanos capítulo de número 6, versículo de número 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. Quando nós não seguimos, na verdade, eu não vou falar o não, eu vou tirar o não, e eu vou continuar no sim. Né? Quando nós seguimos os caminhos dos ímpios, infelizmente, caminhamos no caminho da morte, no caminho onde traz a destruição sobre as nossas vidas, onde nos leva à perdição, onde nos leva ao mal, onde nos leva a cair em pecados e mais pecados, em tristezas, em angústias, em depressões. É por isso que neste momento, quando o salmista, lá em Salmos 1, ele diz que nós não devemos caminhar nos caminhos dos ímpios, é porque, na verdade, Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não existe outro caminho a não ser Jesus Cristo. E fora do caminho de Jesus Cristo, infelizmente, nos será nos será ali julgado e lançado no lago de enxofre. Fogo de enxofre. Continuando. Agora vamos estar falando sobre e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Agora vamos lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 24. Mateus 24. Mateus capítulo de número 24. Versículo de número 14 e 15. Mateus 24, versículo 14 e 15. Diz assim, ó. Deixa eu levantar que fica mais fácil para mim ler. E este evangelho do reino... Mateus... 24 não, perdão, irmãos. 26. Mateus 26, 14 e 15.
E diz assim: E então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes, e disse: Que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei? E lhes pesaram 30 moedas de prata. Só vamos ficar com esses 2 versículos. O significado da palavra escarnecedor na Bíblia também tem o significado de zombadores. Em algumas traduções você também pode ver zombadores. Judas, ele é um ótimo exemplo para nós cristãos, apesar de ser uma história muito famosa, pois ele é um traidor, né, de Jesus Cristo. Apesar de tudo isso, ele é um bom exemplo aonde Judas, ele experimentou, Judas viu, Judas participou do lado do Deus Filho, Jesus Cristo, vendo todos os sinais e prodígios que Jesus fez na terra, fazendo cego enxergar, coxo andar, paralítico andar também, se mover, sendo curado, libertado, expulsando o demônio, ressuscitando mortos. Judas, como discípulo, ele viu tudo e andou do lado de Jesus Cristo o tempo todo. Mas isso nos mostra que até mesmo no meio da graça de Deus, do poder de Deus, ainda existem pessoas que estão corrompidas. E isso nos leva às 2 primeiras coisas, que são os 2 primeiros tópicos, onde falamos que nós não devemos seguir nós não devemos seguir os caminhos dos ímpios. E também não seguir os exemplos, os conselhos dos ímpios. Que tudo é como se fosse uma coisa assim... começa do menor e vai indo do menor até o maior, piorando as nossas coisas. Primeiro um ímpio começa a te aconselhar errado. Depois, quando percebemos, nossa, aquele conselho parece que foi bom, começamos a seguir aquele ímpio. Nossa, ele parece uma pessoa muito sábia. E quando nós começamos a caminhar, já estamos errados por recebermos conselhos dos ímpios. Depois caminhamos junto com os ímpios. E no final, começamos a escarnecer, começamos a zombar da palavra de Deus. Porque o que mais acontece é um cristão sendo tirado do meio evangélico e esfriando toda a sua fé. E nós devemos tomar todo esse cuidado. Porque algumas pessoas se vendem por 30 moedas de prata. Ou melhor dizendo, algumas pessoas se vendem para os prazeres mundanos. Nos dias de hoje, no ano de 2025, no século 21, no qual nós estamos vivendo hoje, as pessoas, elas estão negociando a sua fé no sentido de que eu peco de segunda a sábado. Vivo minha vida mundana do jeito que eu quero, da forma que eu quero, faço o que eu quero. E no domingo eu se torno cristão. Vou na igreja, seja o seu culto de manhã, de tarde ou de noite. Esta pessoa aí, pecaminosa, ímpia, vai no culto de domingo achando que todas as suas transgressões, os seus pecados serão curados, serão perdoados ali naquele culto de domingo. Porque o meu pastor vai orar por mim e a oração dele vai trazer o perdão para os meus pecados, vai me purificar. E não é esta a verdade. E não é isto que, na verdade, que Deus quer que nós façamos. E há uma resposta para isso no próprio Salmos de número 1. Se seguirmos no verso de número 2. Diz assim: antes, olha que maravilhoso. Como o salmista inicia, ele coloca antes e vírgula. Tenho o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Vamos ali rapidinho no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 10.
no verso de número 1. E diz: E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Vamos lá. 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 7. 1 João, capítulo de número 3, versículo de número 7. E diz assim: Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, Jesus Cristo. Agora vamos lá para Josué, no capítulo de número... capítulo de número 1, versículo de número 8. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 8. Só um minutinho que eu já estou chegando lá. Capítulo de número 1, versículo de número 8, e diz: Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medite nele de dia e noite, para que tenhais cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. E aí é onde tem a maravilha da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, que sempre nos dá discernimento, sempre nos dá autoridade contra o inimigo. Vamos lá, olha só. Os irmãos lembram, eu espero que os irmãos decorem ou anotem aí estes versos que foram lidos, porque nos Salmos de verso 1 do capítulo de número 1, verso 2, inicia como antes. Ou seja, os Salmos ali inicia, né? Bem-aventurado o varão, tarará, que não segue os conselhos dos ímpios, que não anda nos caminhos dos ímpios e que não senta na mesa dos escarnecedores. Porém, já no versículo 2 diz: Antes tenho prazer na lei do Senhor e medita de dia e de noite. Ou seja, se nós entendermos ao pé da letra o que o salmista aqui está querendo dizer, que se antes nós fizermos isto, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, exercer os mandamentos de Deus, a lei de Deus sobre as nossas vidas, antes, se nós fizermos tudo isto antes, jamais aceitaremos conselho de ímpio. Jamais andaremos nos caminhos dos ímpios e jamais nos assentaremos nas mesas dos escarnecedores. Porque temos aqui a palavra santa que nos liberta e nos dá discernimento do espírito maldoso. Ali, como nós lemos no livro de Mateus 10:1, Jesus nos deu autoridade para expulsarmos demônios. Então, quando alguém alheio, ímpio, veio para não faça isso na sua vida porque isso é o certo, é o correto, você repreenda em nome de Jesus. Porque a única palavra que é certa para as nossas vidas é a palavra santa que Deus nos deixou, que é a Bíblia Sagrada. Este é o único livro que nos dá direção, nos dá cura, nos dá esperança, nos enche de fé, nos batiza no Espírito Santo, nos enche com os dons espirituais, nos dá os discernimentos de espírito. Aleluia! Então este salmo de número 1, ele é um salmo muito profundo, onde já inicia nos dando o entendimento de que não existe outro meio a não ser seguir a Jesus Cristo e meditando na sua palavra de dia e de noite, tendo o entendimento da verdade. Conhecereis a verdade, assim como a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Um dia que nós estivermos, vamos, né, no exemplo, se eu estou perdido, mas se eu começo a meditar na palavra da lei, se eu começo a meditar na palavra santa de Jesus Cristo, que é a palavra da Bíblia, ali Deus nos liberta, Deus nos cura. Aleluia.
Glória a Deus. Glória a Deus. Continuando, vamos ao verso 3. Verso 3. E no verso 3 diz assim: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Prosperará. Vamos lá abrir a nossa Bíblia em Colossenses, no capítulo de número 2. Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 6 e 7. Colossenses, capítulo de número 2, versículos 6 e 7. Aleluia. Eu vou fazer mais uma vez a leitura de Salmos, no capítulo de número do verso de número 3. Salmos de número 1, verso de número 3. Pois será como a árvore plantada junto aos ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Lá em Colossenses, no capítulo 2, no versículo de número 6 e 7, diz: como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim como fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Vamos agora em João, capítulo de número 4, versículo de número 14. João 4,14 diz: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Está vendo que está sendo em ordens em Colossenses? Deixa eu voltar lá em Colossenses para que os irmãos acompanhem o pensamento, não é? Fica mais fácil para explicar também. Colossenses, capítulo de número 2, versos 6 e 7. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados, edificados nele, e confirmados na fé, como assim fostes ensinados, crescendo em ação de graças. Eu vou voltar aqui no Salmos 1, para que os irmãos me acompanhem também. Salmos de número 1, 3. E diz: pois será como árvore plantadas. Colossenses 2, 6 e 7. E depois, junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria. João, no capítulo de número 4, 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E vamos para Eclesiastes, no capítulo de número 5, versículo de número 19. Eclesiastes, capítulo de número 5, versículo de número 19. Glória a Deus. Aleluia. Eclesiastes 5, 19. E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda, ele deu poder para delas comer e tomar a sua posição e gozar do seu trabalho. Isso é dom de Deus. Agora estou voltando aqui para Salmos. Irmãos, não existe coisa maravilhosa
de sermos fiéis ao nosso Senhor Jesus Cristo. Porque nós devemos estar firmes na rocha que é Jesus Cristo. A nossa fonte da água viva, da água da vida é Jesus Cristo. E é só Ele que faz jorrar esta água viva em nossas vidas e nos tornarmos também esta fonte para jorrar em vidas de outras pessoas. Nós devemos estar enraizados em Jesus Cristo, sempre se alimentando de Jesus Cristo. Porque é desta maneira que nós damos frutos, verdadeiros frutos. E destes frutos, pessoas se alimentarão. Ou seja, se nós nos edificarmos, se nós edificarmos a nossa vida em Jesus Cristo e meditar na palavra de Deus de dia e de noite, assim geraremos frutos, e destes frutos, quando ali anunciamos a palavra de Deus para outras pessoas, estas pessoas se alimentarão deste verdadeiro fruto. E serão, e a fome que nunca era saciada, a sede que nunca era saciada, será saciada pelo poder da palavra de Jesus Cristo. E ainda a palavra de Deus vai muito mais além, nos dizendo, porque trabalhando, servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo, sendo fiel ao nosso Senhor Jesus Cristo, Deus também supre as nossas necessidades aqui na terra. Este pensamento de que um bom cristão, vamos dizer assim, tem que ser pobre, tem que estar vivendo uma vida ruim e tal, isso não é verdade. Isso não é verdade. Porque existem pessoas que são ricas, que são bens financeiramente, mas são homens e mulheres de Deus. Então riqueza não tem nada a ver com a nossa vida espiritual com Deus. O que nós devemos entender é que o dinheiro não pode ser maior do que Jesus Cristo, jamais. Mas a nossa vida tem que estar sempre firme e fiel em Jesus. Sempre firme e fiel em Jesus. Obedecendo a sua palavra, obedecendo a sua lei, exercendo o ministério com excelência, com alegria, com gozo, com força, com ânimo. É lógico que passaremos desertos, mas nem sempre viveremos de deserto. O deserto não é para sempre. Na verdade, o deserto é para ensinar como devemos caminhar em Jesus Cristo. É nestes momentos que passamos em desertos que nós devemos estar firme em Jesus Cristo. É neste momento que nós devemos estar muito mais firme para lutar contra Satanás, para lutar contra a opinião alheia, para lutar contra os caminhos alheios, para lutar contra as mesas destas pessoas ímpias, para sairmos destes caminhos obscuros, para nos libertar deste desprezo que o mundo tem a nós. Porque o mundo não aceita Jesus, porque Jesus é a verdade. O mundo ele está pronto para destruir as nossas vidas. O mundo está pronto para destruir este jardim que Deus tem arraigado em nossas vidas. Deus tem nos dado tanta força, Deus tem nos dado tanta saúde, Deus tem nos dado tanta graça, autoridade. E o inimigo não vê graça nisso, o inimigo não vê beleza nisso, mas na verdade o inimigo ele quer destruir esta árvore que você é, frutífera. Deus quer destruir essa intimidade que nós temos com Deus, esta autoridade que Deus nos deu para expulsarmos demônios. É por isso que pessoas alheias chegarão e falarão em nossos ouvidos: fulano de tal não presta, conselho alheio, faz assim na sua igreja porque você é melhor do que o seu pastor, é melhor do que o seu irmão, a sua irmã e não sei o quê. Conselhos alheios de ímpios. Não, anda comigo, porque é comigo que eu te mostro os caminhos corretos, que eu vou te dar aqui um atalho, vou te mostrar um atalho. Com Deus não existe atalho. O caminho, a porta é estreita. O caminho é um só, é Jesus Cristo, é árduo, é difícil.
mas a vitória é nossa no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. É caminhar e marchar com Jesus todos os dias, confiando, tendo esperança com Jesus todos os dias. Não é porque agora eu vou dar um exemplo de outras pessoas, assim, pessoas que não são ricas, mas também não são pobres, ou que sejam pobres, qualquer tipo de pessoa, independente, na verdade, se você você tem uma boa vida financeira ou não, isso não importa. O que importa é a nossa vida com Jesus Cristo. Não é porque fulano tem muito mais do que nós, ou tem muito menos do que nós, que somos melhores ou piores. O que nos importa é servir a Jesus. Servir a Jesus, sermos fiéis com Jesus Cristo, no muito ou no pouco. Sendo fiel com Jesus, porque é Ele, como o verso de 3 diz, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, aleluia, e tudo quanto fizer prosperará, aleluia. É Jesus que cuida das nossas vidas, é Jesus que abastece as nossas vidas. É por isso que as pessoas querem destruir as nossas vidas, essas pessoas ímpias, usadas pelo inimigo. Porque elas não se sentem felizes, não se sentem benditas, não se sentem bem-aventuradas ou felizes e querem destruir essa felicidade que o Espírito Santo de Deus colocou entre nós, este gozo de acordar todos os dias, mesmo em meio a dificuldades, mas glorificando ao santo e poderoso Deus. As pessoas querem tirar a luz que nós somos nesta terra. Não deixe que estas te tirem do caminho do Senhor. Aleluia. E lá no verso 4, eu vou ler o verso 4, 5 e 6, e já estou encerrando. Diz, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Olha só, não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão do juízo, nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vamos nos acompanhar aqui na Bíblia. Vamos lá em Romanos, no capítulo de número 3, no versículo de número 23. Romanos, capítulo 3, versículo 23, diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estes são os ímpios. Salmos, de número 42. Versículo de número 7, e diz assim: um abismo chama outro abismo, ao ruído das tuas catadupas. Todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. João 3, 36. João 3, 36. Glória a Deus. E diz assim: e o que ceifa recebe galardão e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa ambos se regozijem. Não, perdão, irmãos, eu li 4. É 3:36. E diz: aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Agora está correto. João 3:36. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E vamos encerrar a última menção bíblica em Apocalipse, no capítulo de número 20, no versículo de número 14 e 15. E diz assim: e a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte.
e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Deus seja louvado. E eu vou fazer mais uma vez a leitura de 4, 5 e 6 de Salmos 1. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então o salmista, ele nos ensina neste Salmo de número 1, que jamais, irmãos, devemos caminhar, jamais devemos receber conselhos de ímpios, caminhar com ímpios ou sentar na mesa dos escarnecedores, que são os ímpios. Isto, na verdade, nos levará à perdição. E o nosso nome, que um dia foi escrito no livro da vida, será apagado, como nós lemos em Apocalipse. Se o nosso nome não estiver no livro da vida, seremos lançados, julgados e lançados no lago de enxofre ou de fogo. Que nós venhamos ter este entendimento de que nós devemos sair que nós devemos fugir da face do mal, que nós devemos repreender todo o espírito de confusão que tentar entrar em nossas vidas. Porque, na verdade, lá em Romanos, onde nós lemos 3:23, está falando dos ímpios. E os ímpios, eles estão ali para trazer pecado sobre as nossas vidas, trazer conselhos de pecados, caminhos de pecados, vida de pecado. E não é isso que Deus quer sobre as nossas vidas. No Salmo 42, verso 7, é onde estes ímpios nos levará à perdição. E a perdição é onde foi lido que um abismo atrai outro abismo. E quando nós for ver, nós estamos num buraco onde somente Jesus pode nos tirar deste lugar. E se nós não nos atentarmos a Jesus Cristo, vamos pecar mesmo. Se nós não tivermos o cuidado de meditar na palavra de Deus, se nós não temermos a Jesus Cristo, infelizmente vamos cair em pecado. Se nós não tivermos uma vida firme com Cristo Jesus, infelizmente vamos dar ouvidos a opiniões alheias, a opiniões de ímpios, opiniões de pessoas que jamais deveriam estar opinando sobre as nossas vidas. No João, no capítulo 3, 36, ali vai estar falando da condenação. Que nós jamais, em nome de Jesus Cristo, na vinda de Jesus, ou mesmo que nós iremos antes da vinda de Jesus Cristo, ou seja, que no fim da nossa vida ali, de idade, que morremos por idade, ou que seja por doença, bom, enfim, mas que nós venhamos morrer salvos e não condenados ao lago de enxofre, o lago de fogo, jamais, em nome de Jesus. Que nós não venhamos somente nos contentar com um pouco, mas não, nós venhamos contentar, nós não venhamos somente a buscar o raso. Não, somente isso aqui tá bom, eu vou num culto que eu tenho ali, um dia ou outro, oro mais ou menos ou nem oro, jejuo ou nem jejuo, e tá bom. Não se contente. Busque mais ao Senhor, nunca é demais buscar a Jesus Cristo. Quanto mais nós temos comunhão com Jesus, mais Deus enche-nos com sua graça, com seu poder e nos livra de todo o mal. Aleluia. Aleluia. E no Apocalipse, ali, realmente nos diz que já fomos, infelizmente, estes fomos, não nós, mas estes que são ímpios, que não têm o seu nome escrito no livro da vida, serão lançados no lago do enxofre. A Bíblia tem tudo para nos ensinar, irmãos.
A Bíblia tem tudo para nos ajudar a caminhar com Cristo Jesus, aonde nos aconselha, como eu disse mais cedo, aonde nos traz paz, aonde tira este jugo pesado, aonde nos traz alegria, aonde nos enche de esperança. Busque a Jesus Cristo, somente Jesus liberta as nossas vidas. Somente Jesus nos enche com sua graça. É somente Jesus que nos liberta. É somente Jesus que nos restaura. É somente Jesus que restaura um casamento todo perdido. É somente Jesus que restaura uma família toda desestruturada. É somente Jesus. Não permita que o alheio entre dentro da sua vida, entre dentro da sua casa, entre no meio dos seus familiares. Não permita. Mas permita Jesus tomar a conta da sua vida. Permita Jesus estar guiando o seu barco. Permita Jesus fazer a vontade dele, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. É no nome de Jesus. É somente Jesus, irmãos. Eu espero que os irmãos tenham gostado deste estudo de Salmos 1. Espero que os irmãos tenham sido edificados pela santa palavra de Deus. No nome de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. E que nós jamais venhamos deixar que os ímpios venham dar conselhos sobre as nossas vidas. Que nós jamais venhamos caminhar nos caminhos dos ímpios. Ou sentar nas mesas dos escarnecedores. Mas sim seguir a Jesus. Seguir os conselhos de Jesus, caminhar nos caminhos de Jesus e se assentar na mesa com Jesus Cristo, participando do seu corpo e do seu sangue e sendo edificado pelo seu poder e a sua glória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus vos abençoe. Tenha uma semana abençoada, uma segunda-feira, uma noite de uma segunda-feira abençoada em nome de Jesus. Uma semana repleta de bênçãos e de vitórias em nome de Jesus. E que a presença de Deus seja sobre a sua vida todos os dias, no nome de Jesus Cristo. Que Deus vos abençoe. Quero agradecer a todos que participaram, no nome de Jesus. A paz do Senhor.